aí, amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente, é feito de torcedor para torcedor. E antes de começarmos a falar desse vídeo, que vamos falar nesse vídeo, que hoje é dia de Vasco, provável escalação do nosso adversário, eu peço aquela moral, dá uma curtida e compartilhada aqui nesse vídeo para chegar a mais vascaínos. Eu peço também para se inscrever aqui no canal, para fazer essa resenha vascaína crescer aqui no YouTube. Vamos lá! Vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Hoje é dia de Vasco. O Vasco encara o Cruzeiro às 18h30 no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Uma partida dificílima e que o Vasco precisa retomar o caminho das vitórias fora de casa, já que nesta competição, no Brasileirão, o Vasco não conseguiu nenhum ponto até o momento. Foram 2 jogos e 2 derrotas jogando como visitante. O Vasco precisa também melhorar o seu desempenho, já que nos últimos anos o Vasco vem mantendo uma péssima eficiência fora de casa. O Vasco tem um péssimo aproveitamento de jogos fora de casa. Em 2024, no Brasileirão, o Vasco obteve 12 derrotas, 3 empates e apenas 4 vitórias fora de casa. E o Vasco, como gigante, como um time nacional que tem uma torcida gigantesca, precisa recuperar os caminhos da vitória fora de casa, dar alegria aos torcedores em outro estado, já que ultimamente vem vencendo muito só dentro de São Januário. Para essa partida, o time do Vasco deve ter essa provável escalação com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Vitor Luiz, depois eu vou falar por que do Vitor Luiz, Jair ou Paulinho, essa é a única dúvida de amanhã, Jair ou Paulinho, Hugo Moura, Ryan, Coutinho, Nuno e Verratti no comando de ataque. O Vitor Luiz é titular amanhã porque o Vasco optou, a comissão técnica vascaína optou por poupar o Lucas Piton nessa partida. Lucas Piton e Adson foram poupados, nem foram relacionados para o jogo de hoje, já que o Piton, por exemplo, das 23 partidas do Vasco, ele atuou em 20, sendo que dessas 20, ele entrou uma no segundo tempo e a outra foi sacado aos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, ele jogou 18 partidas, 90 minutos, e o jogador precisa de um tempo de recuperação. É aquilo que nós comentamos em lives anteriores, nossa live de ontem à noite, do sabadão à noite que nós fizemos, nós falamos sobre essa possibilidade, sobre essa necessidade do Vasco ter que rodar o elenco. O elenco precisa rodar. Eu não acredito que você poupar 8, 7 jogadores como ele fez contra o Corinthians seja o correto. Mas você rodar o elenco, um jogador ficar de fora numa partida, um jogador jogar só 45 minutos, você poupar 2, 3, para a gente poder chegar inteiro, sobreviver essa sequência de 6 jogos fora de casa, onde o Vasco vai viajar cerca de 17.700 quilômetros de viagens, e não vai ter muito tempo de recuperação de treinamento. Então, para essa partida, o Lucas Piton não foi, o Adson não foi, Maurício Lemos continua sendo o desfalque de hoje no Vasco, ele continua se recuperando da fissura na costela, o Tietê ainda continua com os problemas particulares. Eu ressalvo aqui, falo de novo que estamos em orações e pensamentos positivos pela recuperação do seu filho. Ele já até voltou a treinar ontem, mas estamos aqui, vai dar tudo certo com o seu filho, tudo certo com a sua família, vai dar tudo certo, Tietê. Estamos aqui em pensamentos positivos e orações. E uma outra novidade para os relacionados da partida de hoje é a volta de Lucas Oliveira, desculpa, o Lucas Freitas vem ser titular. Lucas Oliveira, que tinha vindo de uma lesãozinha muscular, estava fora dos relacionados dos últimos 3 jogos, ele retorna hoje entre os relacionados para o jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que o nosso adversário está passando por uma dificuldade, vem passando um clima não muito bom, está passando pelo momento ruim, vem de 3 partidas sem vencer na Sul-Americana, mas no Brasileiro tem a mesma pontuação que a gente. Nas nossas teorias, em algumas das nossas lives, a gente comentou que talvez o Cruzeiro poderia até vir bem, com bastante desgaste para essa partida, mas a gente analisando muito bem na live de ontem, do sabadão à noite, se vocês puderem dar uma olhada na minha live de ontem, nós analisamos que o Cruzeiro não vai vir tão desgastado assim, não é bem assim, apesar dele ter jogado quinta-feira às 21h30 no Chile, o técnico cruzeirense, que é o homônimo do nosso goleiro, Leonardo Jardim também, o técnico cruzeirense, ele vem fazendo várias escalações, por exemplo, aqui nessa partida contra o Vasco, jogadores como Lucas Romero, Matheus Pereira, Fagner nem viajaram para o Chile, eles ficaram aqui no Rio de Janeiro, ficaram em Minas Gerais e não viajaram para o Chile. O ataque deles no Chile, que começou como titular, foi o Dudu e o Gabriel Barbosa. Esse ataque aqui, Wanderson e Caio Jorge, eles tiveram que entrar durante a partida, já que o Cruzeiro necessitava da vitória e o Dudu e o Gabriel Barbosa não estavam conseguindo furar, como o time todo do Cruzeiro não conseguiu furar o time do Palestino e foi derrotado. Fagner também não viajou, então a gente
na nossa teoria de que o Cruzeiro estaria desgastado para o jogo de amanhã, do jogo de hoje, às 18h30, hoje, domingo, 18h30, essa nossa teoria de que o Cruzeiro esteja desgastado para hoje não cola tanto, justamente porque jogadores como Fagner, Matheus Pereira, Christian, Lucas Silva, Caio Jorge e Wanderson não jogaram os 90 minutos lá no Chile. Então, provavelmente, o Cruzeiro vai vir com perna, não vai vir sem pernas como a gente imaginava. E na minha opinião, na minha humilde opinião, esse ataque aqui, Wanderson e Caio Jorge, no momento é muito melhor, infelizmente para a gente vascaíno, esse ataque Wanderson e Caio Jorge é muito melhor do que Gabriel Barbosa e Dudu. Eu preferia que eles viessem de Gabriel Barbosa e Dudu. Porém, o Gabriel Barbosa e o Dudu estão sendo utilizados na Sul-Americana e o Wanderson e o Caio Jorge estão sendo utilizados no Brasileirão. Porém, repetindo, pela necessidade do resultado que eles tinham na quinta-feira, o Wanderson e o Caio Jorge entraram no segundo tempo, ou seja, tiveram alguma minutagem nessa partida, apesar deles não serem titulares na Sul-Americana. O Cruzeiro, repetindo, o Cruzeiro utiliza 2 times diferentes, ele utiliza um time para o Brasileiro e um time para a Sul-Americana. Outro jogador que nem viajou, que vai jogar contra o Vasco amanhã, está 100% fisicamente, é o Matheus Pereira. O Fagner também não viajou para o Chile, também vai jogar 100% amanhã, não está desgastado fisicamente. Repetindo, é uma partida difícil, então o time do Cruzeirense não está com esse desgaste como nós imaginávamos que eles chegariam, justamente por esse rodízio que eles estão fazendo no elenco. No jogo do Chile, a dupla de volante titular foi Matheus Henrique e o Wallace, até 2 jogadores de nível de Europa, vieram do nível da Europa, mas hoje são reservas do Cruzeiro no Brasileirão. No Brasileirão, o Cruzeiro usa Lucas Romero e Lucas Silva. O Christian também não jogou no jogo do Chile, vai jogar amanhã. Esse Christian é um jogador que surgiu no Atlético Paranaense, é um bom jogador, inclusive fez até gol de cabeça quando jogava para o Atlético Paranaense contra o Vasco. É um jogador que eu gostaria muito de vê-lo no Vasco, é um jogador que ataca e defende muito bem, com bastante intensidade. Então, o meio-campo todo do Atlético Mineiro não jogou os 90 minutos na partida do Chile. A dupla de ataque também não jogou os 90 minutos na partida contra o Chile, contra a partida contra o Palestino no Chile. O único jogador que jogou na quinta-feira os 90 minutos, os únicos, né, foram o Bidjalba, Kaique e Cássio. Os demais jogadores estão todos mais ou menos frescos, né, como os técnicos portugueses falam, para o jogo de hoje, às 18h30, lá em Uberlândia. Então, esse papo de desgaste do Cruzeiro não vai rolar muito na partida de hoje, então o Vasco tem que entrar ligado, tem que entrar com intensidade, tem que entrar focado e buscar essa primeira vitória no Brasileirão fora de casa. Já é a 3ª partida fora de casa e o Vasco não pode zerar de pontuação, tem que pontuar na partida de hoje para acabar com essa zica de derrotas fora de casa. Além do que, tentar melhorar esse nosso índice de eficiência de partidas fora de casa, porque no Brasileirão o aproveitamento em 2004 foi muito ruim. Nós tivemos de 19 partidas, 12 derrotas, e esse Brasileirão de 2025 nós temos que mudar isso, e vai ser hoje, neste domingo, nós vamos mudar isso, vamos conseguir uma vitória, se Deus quiser. Vamos pensar positivo, e que até daqui a pouco a gente faça uma grande partida. Eu desejo a todos um bom domingo, que vocês tenham um bom domingo. Eu peço, antes de encerrar esse vídeo, aquela moral, dê uma curtida, compartilhada aqui nesse canal, inscreva-se no canal para que mais vascaínos conheçam o Resenha Vasco, para que a gente possa fazer essa resenha vascaína crescer aqui bastante no YouTube. Lembrando que nós não somos só, nós não temos só aqui no YouTube, nós estamos em todas as redes sociais, nós temos site, nos sigam também nas outras redes sociais, conheçam o nosso site lá, resenhavasco.com.br, conheçam o nosso trabalho, você vascaíno, dê uma moral aqui para outro vascaíno, dá uma olhadinha, aqui você vai ter, até no próprio site, você vai ter informações e vídeos de uma forma diferente, porque é feito de um torcedor para outro torcedor, não tem não sou muito podado na linguagem, e é isso que eu quero que seja de torcedor para torcedor. Eu sou um amante do Vasco, eu sou apaixonado pelo Vasco como vocês, e quero que esse papo seja de vascaínos de uma forma diferente. Desejo a todos um bom domingo, até daqui a pouco. Vamos ver se a gente faz uma live pós-jogo com a vitória do Vascão. Vamos fazer uma live comemorando essa vitória. Tenha um bom domingo. Até mais. Saudações vascaínas.